Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. A gente consegue iniciando todos juntos aqui, tá? Vocês estão vendo aí o slide para vocês, tá? Tá bom o slide? O slidezinho aqui, ó. Da pregação. Tá bom para vocês? Sim. Tá ótimo, então. Tá, porque aí a gente vai passar os slides. Tá, ainda que vocês não consigam, tá lendo, não tem problema, eu vou estar lendo para vocês aqui. E, inclusive, vou enviar para vocês o arquivozinho aí de todos os slides, tá? O arquivo de todo o conteúdo do que vamos tratar aqui, tá? Que é a homilética, né? É a arte e a ciência da pregação. Então, aí umas 5, 6 aulas é o que nós vamos falar, 5, 6 semanas, nós vamos estar falando sobre, então, a homilética, tá? A gente vai explicar o termo, ou os termos, né? E tudo mais aqui. Então, bora lá. Deixa eu passar o primeiro slide, tá? Para que vocês possam estar, então, visualizando aí, ó. Introdução e estudo da homilética. Antes que nós possamos falar alguma coisa, olha, irmãos, esse livro aqui, ó, tem 2 câmeras aqui, né? Então, hoje eu estou aqui cheio das câmeras. Tá vendo, ó? Se não der para visualizar a capa, vou também disponibilizar para vocês lá no grupo, tá? Mas esse livro eu vou estar recomendando para vocês. Na verdade, não é só esse livro. São 3 livros, tá? Uma sequência, né? Esse é o primeiro, tem o segundo e o terceiro. Então, aqui é homilética da pesquisa ao público, né? O outro dá uma sequência e o terceiro também. Depois eu envio para vocês, explico lá, só para deixar aqui, que eu vou estar sugerindo para vocês 3 livros, tá? Que faz parte de um combozinho aqui, 3 livros sequencial do mesmo autor, que do mesmo assunto, de aspectos diferentes, tá? Então, vou estar recomendando para vocês, invistam na biblioteca de vocês, invistam aí na literatura para que vocês possam ter, então, mais recurso, além das aulas aqui, né? Além do que a gente posta lá no grupo, texto, enfim, as coisas que a gente vai disponibilizando material de conteúdo para vocês, mas que vocês possam também ter esse hábito, tá? De comprar livros, de ler os livros, de ser pesquisador, tá? Então, um aluno de teologia, nesse nível de bacharel, não deve se contentar apenas com essas aulas aqui. Precisa ir mais além, precisa ter outros dias de estudo, de pesquisa, de reflexão, tá bom? Eu sei que há uma correria enorme, né? Cada um nas suas atividades. Tem alguns alunos aqui que passam bem, cuidam de igreja, administram, o negócio não é fácil, né? E outros, enfim, nas suas demandas diárias aí. Mas vamos nos dedicar ao estudo da palavra, né? O ideal que fosse diariamente, né? Que nós tivéssemos nossos devocionais, nossas leituras, né? Bíblicas, livros, enfim, para que a gente pudesse, então, estar mergulhado de fato aí nas escrituras sagradas, tá? Mas bora lá. Então, ó, introdução, estudo da homilética, né? Esse primeiro slide aqui, ó. O conceito que eu quero trazer para vocês. Deixa eu só ver uma coisa aqui, porque, como eu disse para vocês, hoje eu estou cheio das câmeras, aí eu preciso ver quem está entrando e quem não está, né? Se caso surgir aí, tá? Vocês que acompanham a tela, que às vezes eu tenho que fechar uma tela para abrir outra. Se tiver alguém aí pedindo, fala, tá? Professor, ó, estão aqui tentando entrar, batendo na porta para entrar na sala de aula. Tá bom? Então, vocês aí me ajudem aí nessa questão também. Vou fechar ela para mim, para abrir a outra lá, do slide. Então, vamos lá, ó. Homilética, né? Vou ver se eu aumento para vocês um pouquinho aqui, ó. Vou ver se fica melhor. Né? Que não interessa muito cara aqui, né? Então, é escrito.
Então, a introdução estuda homilética, né, o conceito. Homilética é a ciência que estuda os princípios fundamentais do discurso em público, aplicados na proclamação do Evangelho. Esse termo surgiu durante o Iluminismo, né, entre os séculos 17 e 18, quando as principais doutrinas teológicas receberam nomes gregos, tá? Como, por exemplo, dogmática, apologética e hermenêutica, né? Que, inclusive, até a semana passada nós estávamos estudando. As disciplinas que se aproximam da homilética são a hermenêutica e a exegese, que Então, nós estudamos, como eu disse, até a semana passada, a hermenêutica, e a hermenêutica vem contribuindo para a homilética. O que é a homilética? A arte e a ciência da pregação. Então, a hermenêutica, ela lida com o texto bíblico direto, na interpretação, na compreensão, no entendimento, né, das doutrinas, o entendimento do próprio texto bíblico, tá? Então, essa é a hermenêutica, né? A exegese, a gente viu que faz parte da hermenêutica, que nos ajuda também na interpretação. A homilética é a instrumentalização da hermenêutica, ou seja, é como nós vamos apresentar aquilo que compreendemos. É a fala mesmo, é a pregação, é a exposição bíblica. Tá? Essa é a proposta dessa matéria aqui, homilética, ou seja, nos dá ferramentas, nos dá recursos, tá? Nos ensinar regras para que a gente possa expor a palavra de Deus de uma maneira organizada, que faça sentido, que tenha um objetivo claro, que tenha começo, meio e fim. Porque assim, queridos, a pregação, ela precisa conter uma mensagem. Não é só falar, né? Não é só citar um monte de texto bíblico. É quando eu começo a expor uma ideia, expor a palavra de Deus, está me ouvindo, precisa ser levado à compreensão. Então, eu como pregador, eu preciso ter a clareza, eu tenho lá 30 minutos, 40 minutos, 1 hora para pregar, eu preciso ter a clareza do que eu quero passar, do começo ao fim. Escolher palavras adequadas, entender o público que eu estou diante, né? Enfim, tem toda uma complexidade que a gente vai vendo aqui, tá bom? No decorrer da discussão. Então, olha aqui no slide. Homilétique é um termo grego, né? Que se traduz, ou pelo menos tem uma ideia de ensino em tom familiar. Já ouvi falar em homilia, né? Homilia, então, que é desse verbo homileu, os lares em forma de conversa. Deixa eu só... Calma aí, deixa eu só interromper o áudio de alguém aqui, que tem um cachorrinho aí abençoado, que deve estar latindo. Por aí, deixa eu ver aqui. Então, deixa eu... né? Não vou falar que é o cão, né, irmão? Porque senão eu vou ofender. Vai que é o cachorro aí de algum... é do vizinho. Se é do vizinho, pode ser o cão mesmo, né? Mas quando é dos irmãos aqui, deve ser um de estimação, aquele abençoado, querido e tudo mais. Vou colocar todo mundo no mudo aqui, viu? Tô colocando todo mundo no mudo aqui, mas fiquem à vontade para abrir o microfone quando quiserem participar. Tá bom? Douglas, pode falar, Douglas. Pode ficar à vontade, irmão. Abre o microfone e fala. Vamos lá. Tem um aluno tentando entrar aí, o Bergson. É o Bergson, Ele já, eu acho que agora vai aqui. Tá tentando entrar aí. Outro aparelho. Beleza. Obrigado, Alan. Obrigado. Deus te abençoe. Vamos ver aqui se ele está vindo, conseguindo ou não. Rapaz, o Bergson, ele está com a dificuldade lá. Entrou até com outro aparelho agora. Mas é conexão, não tem jeito, né? Quando a conexão não está boa, fica ruim aqui para participando. Mas vamos ver. Irmã Joselma aqui foi arrebatada até o 7º céu, se é que tem 7 céus. Ah, não, ela está aqui, graças a Deus. Tá bom, mano. É que eu vi sumindo aqui. Mas tudo bem. Vamos lá, meus queridos, vamos lá. Vamos tentando aqui. Aqui a gente faz tudo, né? Aqui equipe técnica, professor, tudo. Jesus amado, só Deus, né? Para dar graça pra gente, né? Mas vamos lá, vamos ver aqui. É que a gente fica com a dó, né? Quando o aluno quer entrar e não consegue por causa de um detalhe, né? Mas vamos lá, é ao vivo, é assim mesmo, acontece, né? A gente tem aí as dificuldades da questão que nem sempre a internet, a tecnologia nos ajuda. Mas bora lá.
Deixa eu continuar aqui. Enquanto isso, eu vou tentando auxiliar aqui. O aluno tá entrando. E aí me falem, tá? Fechei a tela aqui. Se ele pedir de novo a entrada aí, vocês me comunicam, tá? Então vamos lá. Pregação é o ato de pregar a palavra de Deus, né? Então tá tranquilo para vocês? O termo homilética é isso, né? Vem do grego homiletike, né? Ou homilia, que tem esse sentido de falar, tá? Então, falar, né? A homilética vai nos ensinar a falar, a desenvolver, a elaborar argumentos, a passar com clareza. Por quê? Tem pessoas que até têm uma ideia na cabeça, mas na hora de falar, né, não escolhe as palavras adequadas, não constrói não tem argumentos e não constrói uma ideia, né, que vá aí crescendo pouco a pouco, porque assim, já viram aquelas pregações que as pessoas falam meia hora, 40 minutos, mas você não conseguiu entender muita coisa, né? Falou muito, mas não disse nada. Então a gente infelizmente tem esses casos aí, né? A pessoa até quer falar, mas ela não consegue desenvolver, não tem argumentos bons, não soube colocar uma ilustração que fazia sentido, né? De repente contou um testemunho que não tem muita conexão, gastou tempo, né, em coisas que não deviam e deixou de falar coisas assim importantes, tá certo? Então a gente vai aprender que pelo menos nós temos 3 formas de sermões, né? Então a proposta aqui é trazer regras para elaborarmos sermões, tá certo? Então a gente tem sermões textuais, né, temáticos e expositivo. Então são 3 formas de sermões, não só tem um só não, nós temos 3. E tem aqueles que prega sermão de 3 pontos, né? Lê o texto, sai do texto, não volta nunca mais para o texto. Então, esse aqui é muito comum que a gente vê por aí. A gente não deve fazer isso, tá certo, irmão? Então, a gente lê o texto, não é como um pretexto. Nós lemos o texto porque é dali que nós vamos extrair, né, a mensagem, o que a gente quer passar. Então, assim, tem gente que ele fala e ainda depois de falar, ele fala assim, para não ficar nas minhas palavras apenas, vou ler o texto aqui. Eu falei, mas de onde ele tirou a fala dele, se não foi de um texto bíblico, né? E aí lê o texto só para não ficar nas suas palavras. Então a gente percebe aí essas questões, tá certo? Vamos lá, amados. Começando aqui, ó. Pregação é o ato de pregar a palavra de Deus. Pregador é aquele que prega, né, que vem do latim prae e dicare, né, que é a predição mesmo, né, a preleção, tá? Que quer dizer anunciar, publicar. A palavra grega, ela corresponde a pregador, é kerix, tá? Então a palavra lá no Novo Testamento, né, que é a língua grega, a palavra é kerix, que tem a ideia de arauto, né, isto é, aquele que tem uma mensagem, tem um querigma. Então, o kerix é o mensageiro e o querigma é a mensagem. Então, ele tem uma mensagem do reino de Deus, né? Uma boa notícia, uma boa nova, que a gente chama de evangelho. Vocês que estão com a Bíblia aberta aí, como eu aqui, vamos abrir Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 14 e o versículo de número 15. Bora lá para a gente pegar o texto aqui e desenvolver essa ideia. Então, Marcos, capítulo de número 1, versículos de número 14 e versículos de número 15, tá? Então, é daqui que nós extraímos esse texto aí, que eu elaborei para vocês em slide, né? Sobre o kerix, o querigma, tá bom? Então, acompanhem aí, ó, Marcos, capítulo 1, verso 14 e o verso de número 15. Diz assim na minha versão: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia pregando. Então, olha só. No original, esse pregando aqui está queriço, né, que vem de querigma. É uma ação contínua, não é que ele pregou, ele veio pregando, tá? Então, pregando o quê? O evangelho do reino de Deus. Então, olha só, qual foi a mensagem que ele estava transmitindo? O evangelho, ou seja, as boas notícias, as boas novas do reino de Deus. Verso 15, e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Queridos, esse texto aqui, falando a respeito de Jesus, né, que Jesus veio pregando aí sobre o reino de Deus,
a mesma mensagem que João Batista, né, um pouquinho antes, veio pregando, a mesma coisa. Então dizendo, olha, o reino de Deus está próximo, vocês se arrependam, né? E aí Jesus vem confirmando, ratificando o que João Batista veio pregando a respeito do reino de Deus. Agora, olha só que coisa interessante. Qual é a mensagem? Nós só temos uma mensagem, queridos. Nós não temos outra mensagem. Nós, discípulos de Cristo, a mensagem que nós temos, na verdade, não é nossa. A mensagem que nós temos é a mensagem do Cristo. Nós repassamos, nós precisamos, tá certo? Fielmente repassar uma mensagem que Cristo pregou. Eu não tenho, André, e ninguém que se diga cristão, discípulo de Cristo, né, servo de Deus, nós não temos o direito, nós não temos a autonomia, nós não temos a autoridade de pregar outra mensagem a não ser aquilo que Cristo pregou, o que Jesus ensinou, né? E aí já parte do pressuposto de quem prega precisa conhecer a mensagem a fundo, tá? Então a pregação não é tarefa para qualquer um. Infelizmente, a gente pensa que pregar o Evangelho todos podem compartilhar o Evangelho, tá certo? Eu digo num testemunho pessoal, mas você ser um oficial, você ser um obreiro, você ser um pregador diante, né, de um público, aí você precisa ser uma pessoa chamada por Deus, vocacionada por Deus, uma pessoa que se preparou para aquilo. Tá bom, queridos? Então, assim, infelizmente as pessoas pensam que não, põe lá e vamos ver o que dá, é o Espírito Santo que faz tudo, né? E tá tudo certo. Não é bem assim. Claro que nós sempre entendemos que o Espírito Santo na nossa vida é aquele de fato que realiza todas as coisas, aquele que opera todas as coisas, aquele que nos dá êxito em todas as coisas, aquele que de fato nos usa principalmente para pregar o Evangelho, é o Espírito Santo. Mas existe uma parcela, uma responsabilidade humana da preparação, né? A gente vê isso, amados, em todos os pregadores. Vou dar só um exemplo, apenas um, tá? Dentre outros, que é o apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo, antes da sua conversão, ele era uma pessoa intelectualmente preparada, ele era uma pessoa que já tinha experiência de ensino, de pregação, era uma pessoa que conhecia a lei de Deus, que conhecia a história do povo de Israel, um homem culto, um homem muito respeitado no sentido de ser um ensinador e uma autoridade, né? Então, veja só, mesmo tendo tudo isso, quando lá em Atos capítulo de número 9, ele encontra Jesus, ou Jesus o encontra, né? Lá no caminho de Damasco, tá? Quando chega lá, ele então passa pela conversão, ali ele encontra o Cristo. E aí, muitos pensam, depois dali, né, ficou ali cego, tal, aí Jesus envia lá um discípulo dele lá, discípulo de Jesus, né, para orar por Paulo, e Paulo recobra a vista e sai pregando por todo mundo, né? Tem pessoas que têm essa ideia, mas não, queridos. Paulo, antes dele ser enviado para missões pela igreja lá de Jerusalém, tá? Demorou 14 anos. Olha só. Isso está escrito na Bíblia, não é? Não é nem a história apenas que fala isso, não. Está escrito lá. O próprio apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 1, tá certo? No verso 15 e 16, se não me falha a memória, Gálatas capítulo 2, ele vai falar isso, esse período que ele passou, né? Então a gente pega alguns textos lá para chegar a essa conclusão, que é Atos, capítulo de número 9, verso 22 para o 23, né, o Gálatas capítulo de número 1. Vou pegar aqui direitinho, né, irmãos, para passar para vocês as referências, né, para vocês ir anotando e depois conferindo, inclusive, aí com mais calma, com mais cautela, tá? Então, Atos dos Apóstolos, vamos lá juntos dar essa introdução aqui, só para a gente ver a importância, né, do pregador ser uma pessoa preparada, uma pessoa que de fato entende a seriedade de pregar a palavra e não uma pessoa que acha que
A pregação é algo assim que pode ser feito, né, de qualquer forma, não é bem por aí. Então, Atos, no capítulo de número 9, versículos de número 22 e 23, tá? Olha só. Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. Então, lá em Damasco, quando ele fica lá, né, no caminho de Damasco, encontra Jesus, fica cego e tudo mais, vai lá, o irmão ora por ele, recobra a vista, e ele, de fato, para os irmãos ali em redor dele, ele fala a respeito do Cristo que ele tinha encontrado. Verso 23, e tendo passado muitos dias, olha só, tendo passado muitos dias, então do verso 22 para o 23, passa-se muitos dias. Quantos dias? Aí a gente vai para Gálatas, capítulo de número 1, vamos lá, Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 18, tá? Falei 15 ou 16, mas é 18. Então, Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 18. Olha só, 17 e 18 para ficar mais completo ainda. Então, Gálatas 1, versos 17 e 18. Nem tornei a Jerusalém a ter com que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Paulo era da Arábia, tá? Paulo era árabe. Então, olha a informação aqui curiosa, né? Ele era de Tarso da Cilícia, né? Paulo de Tarso. Tarso da Cilícia ficava ali na região da Arábia. Então, ele era árabe, à semelhança de Jó. Mas não é porque ele era árabe que não era judeu. Ele era judeu, da tribo de Benjamim, aquela coisa toda. Mas só para a gente entender aqui. Verso 18. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então, olha só, né? Capítulo 2, verso 1. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. Então, ó, entre ele aceitar Cristo, no caminho de Damasco, ter encontro com Jesus e ser enviado, né, para missões, que está lá em Atos, capítulo 13, que Paulo e Barnabé é enviado, né, para missões, desde a conversão de Paulo até o seu envio para pregar, leva-se 14 anos. Ele precisou se preparar, ele reviu todas as escrituras, né, todo o Antigo Testamento agora, na perspectiva que o Cristo, Jesus, era o Messias esperado pela nação judaica, porque ele não acreditava nisso. Ele estava perseguindo os cristãos porque ele entendia que aquele era um falso profeta. Ele entendia que ele estava fazendo um serviço para Deus, matando os cristãos, perseguindo a igreja, né? Até que Jesus disse: Paulo, por que me persegues? Então, olha só para a gente entender, uma pessoa preparada, culta e tudo mais, mas ele precisou se preparar aí para estar, então, pregando o Evangelho. Imagina nós, irmãos, que muitas vezes viemos de contexto que não tem nada relacionado com Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia e muito, porque já vimos na matéria passada, né, ou na hermenêutica, que não é tão simples assim você interpretar a Bíblia, não é uma coisa tão clara assim, apenas ler o texto ali, né, superficialmente, que a gente chega a uma conclusão adequada. Então imagina nós que não tínhamos nenhum contato com a Bíblia, a gente chega na igreja, né, mesmo tendo um chamado de Deus, tendo uma vocação de Deus, né, nós precisamos então nos dedicar às Escrituras. Por quê? O material que o pregador do Evangelho tem, amados, é a Bíblia Sagrada. É de lá que nós extraímos as verdades do Evangelho. É da Bíblia Sagrada que nós bebemos, é a fonte que nós bebemos, tá certo? É o material que nós temos para expor. E a gente vai ver que é necessário, é muito bom você estudar tantos outros conhecimentos que se tem, né, fora da Bíblia, as ciências e tudo mais. Ser uma pessoa culta, preparada, quanto mais você for esclarecida, mais recurso nós vamos ter para passar uma mensagem que a gente quer passar, né? Isso é um fato. Então, a gente precisa entender isso. Mas o principal é a Bíblia Sagrada. E se nós não conhecemos a fundo as doutrinas principais da Bíblia, as histórias, né? Não só as histórias narradas, mas toda uma construção de revelação, Antigo Testamento, Novo Testamento, como que nós vamos conseguir passar com clareza aquilo que nem mesmo nós entendemos claramente? Então fica difícil, né?
E assim, queridos, ó, só para a gente tentar corrigir aí uma questão de pensamento, né, que é assim, não, irmão, a gente não precisa fazer sermão, não. Esse negócio de escrever sermão, preparar sermão, isso não é espiritual. Então tem uns que acham que assim, é uma coisa desnecessária, né? Vamos subir lá no púlpito lá e Deus dá na hora o negócio. Eu fico pensando, por que nós achamos que tudo que a gente se propõe a organizar, fazer algo que seja assim, organizado mesmo, isso não pode ser de Deus. Deus não aprova e Deus não está nisso. Mas tudo aquilo que a gente faz assim, de sopetão, bagunçado, de qualquer jeito, a gente acha que isso é de Deus. Para mim é uma contradição, não é, amados? Como que uma pessoa que vai pregar a palavra, ela dedica lá 2, 3 horas orando, pesquisando sobre aquele texto, tentando entender, né? Organizando ali o que vai ser falado. Como que essas coisas Deus não vai aprovar? Se nós estamos buscando fazer o melhor para Deus, pregando a sua palavra, nos preparando na parcela que cabe a nós. A gente sempre sabe que a última instância é Deus, amados. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Quem vai salvar de fato é o Espírito Santo. Quem vai curar é o Espírito Santo. Quem vai libertar é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai agir. Mas assim, a nossa parte, a gente não pode negligenciar. O que diz, por exemplo, né, Paulo a um jovem pastor lá em 2 Timóteo? Vamos ler o texto? 2 Timóteo, capítulo... Aliás, tem 2 textos lá em Timóteo que eu quero ler com vocês. Um é o 2:15 e depois o outro capítulo número 4, né? Só para a gente entender aí essa questão. São cartas pastorais, essa aqui que nós chamamos, né? Cartas pastorais. Então, Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo número 15, aí os alunos até sabem de cor, né? Alguns. Procura apresentar-te a Deus, 2 Timóteo 2:15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa palavra maneja, né? A palavra maneja bem é aquele que faz um corte cirúrgico. Essa é a ideia, tá? No original. Faz um corte cirúrgico, tá bom?